Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshudunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim Jadkripatamaham bande Shri Guru Dinataram. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Sirup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 5, né? Isso. Anta kale chamam eva smaran mukta kalevaram Jaha prayati samadbhavam yatinasti atra samsayaha. Olha. Tradução. Aquele que no momento da morte abandona seu corpo, recordando só a mim, sem dúvida, alcança minha natureza. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Bhavanuvada. Como alguém pode te conhecer no momento que estiver deixando o corpo? Respondendo à pergunta de Arjuna, Shri Bhagavan diz, lembrando-se de mim. Uma pessoa pode me conhecer, mas não é possível conhecer-me plenamente da mesma forma se conhece os objetos materiais, como, por exemplo, os recipientes ou uma roupa. Então, lembrando-se de mim, uma pessoa pode me conhecer, mas não é possível conhecer-me plenamente da mesma forma que se conhece os objetos materiais, como, por exemplo, os recipientes ou uma roupa. Através de quantos tipos de conhecimento pode se recordar de Bhagavan? Isso é explicado nos próximos 4 versos. É isso. Momento da alma deixar o corpo. Só pode conhecer, ou seja, tornar também transcendental, se lembrar de Deus na hora da morte. Algo que é muito difícil lembrar de Deus na hora da morte. E várias coisas acontecem. A dor muito forte no corpo, a experiência
É muito raro de alguém fazer isso, só alma liberada, na verdade. Verso 6. Yam yam vapi smaran bhavam chajati ante kalevaram tam tam evaiti kaunteya sada tadbhava bhavita. Ó filho de Kunti, qualquer coisa que se recorde no momento da morte determina o estado de existência que a pessoa alcançará em sua próxima vida, por ter estado sempre absorta naquela contemplação. Bhavanuvada. Justo como alguém que me alcança por me Não, recordar exclusivamente. volta lá, volta lá. Justo, volta aí. Justo como alguém me alcança por me recordar exclusivamente. Similarmente, as pessoas alcançam o estado correspondente a qualquer coisa ou pessoas que recordam. Para explicar isso, Shri Bhagavan está falando essas palavras. A vida é a recordação do mesmo através de sua contínua meditação. Akashika Vrit. Prakashika Vrit, por lembrar-se de Bhagavan no momento da morte, uma pessoa alcança sua natureza. Assim também, uma pessoa alcança a natureza correspondente a outros seres e objetos que recordam no momento da morte. Bharata Maharaj pensou em um pequeno Bharat Maharaj. Bharata Maharaj Bharat Maharaj. Bharat Maharaj Bharata, pensou em um pequeno Bharata servo Maharaj, sonha um pequeno servo, no momento da... pensou em um pequeno servo. Desculpa para botar, tá difícil aqui para ouvir. Pode ir. Tá dando um delay aqui. Tá. Pensou em um pequeno servo no momento da sua morte. Então ele obteve um corpo de servo em sua próxima vida. Por essa razão, a pessoa não deve pensar em mais nada além de Bhagavan. Para alcançar esse estado de consciência, é indispensável esforçar-se nessa direção desde o princípio da vida. Tá vendo? Por esse motivo Apesar que aqui, por esse motivo, falou aqui, ó, é necessário esforçar-se nessa direção desde o princípio da vida. Por esse motivo. E quanto mais a gente demora nisso, a gente vai ganhando impressões materiais. Então, a chance de vir coisas materiais na hora da morte é muito maior. Porque vai vir naquela hora o que a gente cultivou na vida. Qual foi o nosso cultivo de atividades? De acordo com esse cultivo de atividade, nós vamos ter aquele outro corpo similar àquilo que a gente cultivou enquanto estava em vida. Naquele momento da morte vai valer isso. E até depois da morte, o tipo de corpo que vai obter. E se alguém passa a vida pensando em tal pessoa, ou tal animal, por exemplo, ela vai ganhar um corpo similar àquela pessoa ou àquele animal. Então, isso depende, por isso está falando, deve esforçar nessa direção, em direção a Deus, desde o princípio da vida. Que aí mais impressões sobre Deus vai vir. Então, a chance de obter um corpo para continuar a praticar apropriado, numa condição boa, para associar com devotos, para continuar o processo na próxima vida, vai ser muito maior. Então vai depender
A nossa absorção durante a vida inteira, né? Isso falou aqui. Por isso deve ir nessa direção desde o princípio da vida. Alguém pensa em emprego ou dinheiro mais do que em primeiro lugar na vida. Na próxima vida vai ter que lidar com isso. Ou seja, não vai ter prática espiritual ali. Então, isso é necessário a gente saber. Não é na hora da morte vai lembrar de Deus, impossível. Nem quem pratica já é muito difícil. O que falar de quem não pratica? Então, o melhor é praticar o máximo, e mesmo que não lembra naquela hora devido às condições extremas que vêm, pelo menos na próxima vida o corpo é apropriado para continuar a prática espiritual. Se em vida ela tentou realmente cultivar isso e pôs isso em primeiro lugar na vida. E se não for em primeiro lugar, aí outras coisas vão vir em primeiro lugar na próxima vida. Ou seja, o espiritual vai ficar para outros planos. E aí vai ficar mais distante, vai ficando mais distante. Aí mais sofrimento no mundo material. E sabe-se lá o que vai acontecer na próxima. Essa é a responsabilidade que só tem na vida humana. Na vida animal eles não têm isso. Eles só vão progredindo até a humana. Chega na humana, a responsabilidade é máxima. Porque aí a gente tem consciência, raciocínio, racional, e aí tem que pagar ou receber de acordo com a nossa. Então é a única espécie de vida que vai ter isso. Todas as outras não têm. Eles simplesmente vão indo, progredindo. Não importa. Eles podem matar, porque tem que matar para comer, eles podem trabalhar. Como é que eles vão trabalhar? O crocodilo vai chegar para o outro, ó, vão plantar um negócio ali, vão ver, vão ler um livro ali outro dia. Não existe isso. Cachorro, vaca, eles não podem fazer isso. Eles só vão progredindo. Chega na humana, aí vai determinar se nós vamos regredir, se nós vamos ter um corpo materialista, ou se nós vamos continuar na vida espiritual, se a gente foi sério e focou nessa agora. Ou se voltou para a vida vegetal, vai depender dessa agora. Então, a única espécie de vida que é isso, é a vida humana. Por isso que ela pode ser tão preciosa e tão catastrófica ao mesmo jeito, de acordo com como que a gente usa ela. Aqui está dando exemplo de Bharata Maharaj. Vamos lá. Aileen, Apesar de que Bharat Maharaj peraí. era devoto de alto calibre. Peraí. Bharat ou Ba- Bharata? Bharata, tá, Isso. Maharaj era um devoto de alto calibre, estando situado no estágio de Bhavan. Ele nasceu novamente como um jovem servo pelo desejo do Senhor, visando estabelecer um exemplo para toda a humanidade. Então, em seus próximos 2 nascimentos, ele abandonou completamente a associação de pessoas materialistas, porque foi capaz de lembrar de sua vida passada. Isso é Shrimad importante aqui, o Gurudev falava, porque Bharata Maharaj, ele estava no estágio de Bhava. Estágio de Bhava, no processo de Bhakti, já tem um raio de prema, é lá nos últimos estágios. É um lance de prema. A pessoa já tem um relampejo da forma espiritual eterna dela, tem sintomas estáticos. É bem lá em cima. A gente pode sequer imaginar esse estágio. Bharata Maharaj estava nele. Ainda assim, porque ele teve um pouquinho de afeição pelo aquele ser e deixou de praticar o que ele vinha praticando, ele teve que nascer mais 3 vezes. Aí Gurudev costumava falar. E a gente, na verdade, quando ele falava, é o Cs, né? Não para ele.
E vocês que não tem nenhum, não estão em nenhum estágio, imagina se apegar essas coisas, quantas milhares e milhares de vidas vai ter que vir. Se Bharata Maharaj estava em Bhava e a gente não está em nenhum estágio, está lá embaixo. Bhava é lá em cima. O Gurudev costumava falar isso, a gente tomar cuidado em guardar a principal afeição a Guru, Vaishnavas e Krishna. Fazendo isso, a gente pode dar afeição de melhor qualidade para todo mundo sem apego. Não é que vai deixar de... não. Vai ser uma afeição sem apego. É melhor qualidade, mais pura do que o outro tipo de apego. É, que parece afeição, mas é simplesmente apego e paixão. Mas para isso, o foco deve ser na vida, guardar o principal para Guru, Vaishnava e Krishna. Então isso deve ter em mente, isso aqui. Bom, O Srimad Bhagavatam também relata a história de Purangyana, Purandjana. Purandya, e mostra como ele obteve o corpo de uma mulher em sua seguinte vida como resultado de pensar em uma mulher no momento da morte. Aí, se alguém se Na apega a uma mulher, página 426, comentário. Se alguém se apega a uma mulher ou a mulher se apega a algum homem, ele vai ter o corpo daquele que ele apegou. A vida de Purandjana é isso. Ele ficou apegado à mulher, na próxima vida obteve o corpo de mulher. Pelo resultado que ele era apegado e na hora da morte estava pensando, a reflexão dele foi mais nela. Ele teve o corpo de uma mulher na próxima vida. Na realidade, qualquer coisa que façamos durante a nossa vida influi no estado de consciência no momento da morte e, de acordo com esse estado, recebemos outro nascimento. Por essa razão, sandakas, né? Praticantes espirituais devem cantar o santo nome e praticar o Sudha Bhakti, devoção pura, nessa vida, para que no momento da morte a intensa recordação de Bhagavan os guie pelo caminho da auspiciosidade. entenderam aí? Se tivesse é bem importante, viu? Bastante importante. Dúvida? Não. Verso 7. Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara judhacha mayarpita manobuddhir mame vaishyasya samsaya. Portanto, deve sempre recordar-me e lutar com tua mente e intelecto devotados a mim. Sem dúvida, você me alcançará. Quem vai ler? Bhavanuvada. Carol vai ler? Boa noite. Por enquanto, não. O próximo eu vou ler. Tô ainda tentando me encontrar aqui. Bhavanuvada. A mente é Sankalpatamaka. Significa que ela pode se concentrar em uma motivação particular. Buddhi significa inteligência. E Vivasayamaka significa aquilo que é resoluto. Prakrashikavich. Assim, por constantemente recordar a minha natureza como Senhor Supremo
e agindo de acordo com a sua própria natureza adquirida como um kshatriya, lute. Dessa maneira, sua mente determinada, inteligência resoluta, ficará fixa em mim, e certamente você me alcançará, uma vez que você é rendido a mim. Mente e intelecto devotados a mim. É isso é que vai determinar onde que a mente estava durante a vida. E que a mente estava desejando, aonde o intelecto estava concentrado. É isso aí que vai determinar naquela hora. Por isso que Krishna está falando. Mente e intelecto fixos em mim. Naquela hora não vai valer se a gente ganhou dinheiro, se a gente não ganhou, se o corpo ficou bom durante a vida, se ficou ruim. Se estava todo mundo feliz à nossa volta ou não. Se a gente adquiriu alguma coisa ou não, naquele momento não vai valer nada disso. O que vai valer é o que a gente cultivou na mente. É isso que vai valer naquela hora. De acordo com isso, a gente vai ter apropriado o corpo na próxima vida. Então, o principal é o que está dentro. Qual a nossa meditação diária, reflexão? É de acordo com isso. Não vai valer roupa. A gente pode estar vestido de devoto, mas se a mente estava em outro lugar, o que adiantou? Então não vai valer posição, não vai valer nada naquela hora. Vai valer onde que a mente estava, aonde que ela estava concentrada e o que ela buscou. Naquele momento, é isso que vai determinar, nada mais. Verso 8. Abhyasa yoga yuktena cetasananyagamina paramam purusham divyam yati parthanu chintayam. Ô Parta, aquele que está dedicado, Ó Partha, Arjuna, ó Parta, aquele que está dedicado nesta constante prática de yoga, constantemente contemplando a divina pessoa suprema, contemplando a divina pessoa suprema e sem permitir que a mente se desvie, certamente me alcançará. Bhavanuvada. Dessa maneira, aquele que me recorda durante sua vida irá naturalmente se lembrar de mim no momento da morte. E então, tal pessoa me alcançará. Não precisa ser tão rápido, não. Tá? Portanto, apenas a recordação de mim é a yoga suprema da mente. Para explicar isso, Shri Bhagavan está falando esse verso começando com Abhyasa Yoga. Abhyasa significa praticar a contínua recordação de mim. E yoga significa fixar a mente em tal prática, sem desejar os diferentes objetos sensoriais. Quando alguém me recorda constantemente com tal atenção unidirecionada, ele será capaz de conquistar a natureza da mente. Prakashika Vritti. É necessário ocupar-se na constante prática para alcançar uma continuidade inquebrantável no
Bhajana. Uma pessoa será capaz de engajar somente na recordação de Shri Bhagavan através da prática contínua e ao retraí-la dos objetos sensíveis. Por continuamente praticar a lembrança de Shri Krishna durante sua vida, uma pessoa será capaz de conquistar a mente distraída. Então, a capacitará para recordar-se de Krishna no momento da morte. Isso também é declarado no Srimad Bhagavatam 11.20.18. O yogi deve se firmar somente através da prática. O yogi deve firmar sua mente através da prática. Então é isso. Abhyasa significa isso, praticar a contínua lembrança de Krishna Yoga, fixar a mente na prática sem desejar pelos objetos dos sentidos. Fazendo isso através de Bhakti, ou seja, ocupando a mente e intelecto nessa prática, a gente pode progredir nessa vida e ter um corpo apropriado para continuar na próxima. Assim, tal pessoa pode conquistar a mente distraída, ou seja, ela não vai ser mais controlada pela mente, ela vai controlar a mente. Você viu? Falou? Continuamente praticar essa lembrança. Ou seja, a constante prática para alcançar continuidade inquebrantável no bhajana, constantemente. Ou seja, a pessoa vai ter que buscar isso constantemente, a todo momento. Não é que ela vai praticar agora, vou cantar uma japa e depois, nas outras 5 horas, vai pensar em coisa material. E depois meia hora cantar a japa, não tem jeito. Ela deve constante prática. Se alguém sério nisso, ele vai buscar isso de maneira constante. Mesmo que no começo for difícil, ele vai continuar ali, tentando, lutando ali. E aí, se ele for sério, ele vai vencendo as lutas. Cada dia uma luta. E aí ele vai vendo que a luta vai ficando mais suave depois de um tempo. Aí ele pode ir conquistando a mente e os sentidos. Do contrário, impossível. Por isso que deve haver esse esforço contínuo nessa prática. A vida espiritual real é isso. Do contrário, é só religiosidade mundana. Não tem um real benefício interior. Né? Deve haver um esforço diário e contínuo nesse sentido. Se a pessoa entender o que é vida material, pelo menos, ela vai esforçar nisso. Ela entender o que é o mundo material, automaticamente ela vai esforçar nisso. Se não compreender, aí vai ter que, a energia material vai ter que punir ela mais para algum dia ela compreender. Ou seja, na Maia vai ter que esmagar ela, seja nessa vida ou na próxima, fazer ela sofrer bastante para aí sim ela compreender. Mas aqueles que já compreenderam o que é vida material, então automaticamente eles vão buscar isso dia a dia, constantemente. Verso 9 e 10. Por isso que muitas vezes ficar bem materialmente no mundo material parece bênção, mas na verdade é maldição. A pessoa começa a gostar, tá tudo bem na minha vida. Para que buscar a Deus? Um Gurudev costumava falar que a maioria das pessoas que iam para o templo e se rendiam ao Bhagavan eram aquelas que ou foram rejeitadas, ou o marido morreu,
ou os filhos morreu, ficou sozinho, que aconteceu várias catástrofes na vida. Essas pessoas se renderam a Bhagavan. Geralmente é assim. E alguém que está tudo bem na vida material, tem tudo, está tudo indo muito tranquilo, muito raro ele procurar. Ele não entendeu ainda o que é a vida material, nem muito menos espiritual. Então, na verdade, é uma maldição esse dito bem-estar mundano. Enquanto que o outro, que parece maldição, converteu em bênção para a pessoa. Então, esse é o caminho tortuoso de Krishna. Para o olho material, uma bênção, na verdade, é maldição. A maldição, na verdade, é uma bênção. E para o olho espiritual, a bênção é maldição, na verdade. E uma maldição, todo mundo vai olhar e falar, nó, que vida. Aí, se a pessoa render a Krishna, aquilo é bênção, total bênção. Vai dar oportunidade para a pessoa se render. Você vê várias pessoas na rua, a gente vê, que perderam tudo, está jogada. Não é todas, mas muitas delas têm o coração suave. Muitas delas ficam humildes, têm o coração suave. Para essas é muito mais fácil chegar perto de Deus, ganha muito mais misericórdia. A gente percebe isso andando na rua. Muitas dessas pessoas que não têm nada, perdeu tudo, seja por um motivo ou por outro, o coração delas é mais suave, ela te cumprimenta. Às vezes até te oferece coisas, mesmo não tendo quase nada. Ou seja, o coração delas fica mais suave. Enquanto que a outra que tem muita coisa, o orgulho sobe. Coração mais duro, mais materialista. Deus não gosta disso, tem misericórdia. Agora o Govindo Maharaj falar, simplicidade é Vaishnavismo. Humildade é Vaishnavismo. Esse tipo de atitude é que vai conquistar a misericórdia de Krishna. Muitas vezes é necessário passar por várias turbulências. Então, na verdade, isso é uma grande misericórdia. Quem consegue compreender isso, vai ver que é uma grande misericórdia. Enquanto que os outros tipos, que aparentemente está muito bem, na verdade é uma maldição completa. Ele vai ficar engajado em coisas materiais. Na hora da morte vai sofrer bastante, para na próxima, antes de vir, sofrer mais, para na próxima vida voltar em um corpo de animal, seja o que for. Ou seja, perdeu a vida. Então, a gente deve refletir nisso profundamente. Quem realmente entender e quiser sair desse ciclo de nascimento material e ter um nascimento transcendental algum dia. Versos 9 e 10. Kavim Puranam Anushasitaram Anuranyam Samanusmarida Sarvasya Dataramachincha Aditya Varnam Tamasa Parastat Prayana Kali Manasa Chalena Bhaktya Yukto Yoga Balena Chaiva Bruvor Madhe Pranamavesha Samyak
Satam Param Purusham Upaiti Divyam. Peraí, Carol vai. Então, Dá não. então vamos. A pessoa deve lembrar da pessoa suprema, que conhece tudo e é eterno, que é controlador supremo, cuja existência é mais sutil do que qualquer outra coisa, que é o Criador de todos, cuja forma é inconcebível, que é auto-refulgente como o sol, que é transcendental a esta natureza material. Aquele que, no momento da morte, fixa seu ar vital completamente entre as sobrancelhas, através da força da yoga, e concentra-se nele, sem desviar sua atenção, em completa devoção, certamente alcança ele, Deus. Bhavanuvada. É impossível retrair a mente dos objetos sensíveis sem a prática contínua de yoga. Assim como é impossível lembrar-se de Shri Bhagavan sem tal prática. Bhakti, que é mesclada com qualquer tipo de yoga, é dominada de Yoga Misha Bhakti. Shri Bhagavan está explicando isso nos Peraí. 4 É denominada. É denominada de Yoga Misha Bhakti. Shri Bhagavan está explicando isso nos 4 versos seguintes. Começando aqui com Kavim. Kavim significa onisciente. Pessoas santas como Shanak são oniscientes, mas sua natureza onisciente não é limitada a todo o tempo. Não é ilimitada. Não é ilimitada a todo o tempo. E é por isso que aqui Shri Bhagavan está usando a palavra Puran, sem começo. Apesar de que o testemunho anterior, Antaryan, seja onisciente e sem começo, ele não dá instruções sobre Bhakti. Por essa razão, Bhagavan está dizendo Anu Tasitaran, que significa que ele misericordiosamente dá instruções sobre Bhakti através das suas manifestações pessoais, tais quais Sri Rama e Shri Krishna. A verdade sobre tais personalidades misericordiosas é muito difícil de ser compreendida. Shri Bhagavan diz que ele é mais sutil do que o mais sutil. Será que isso significa que ele é atômico como a entidade viva? Para clarificar isso, ele diz: Sarvasya Dattaram. Eu sou o mantenedor de todas as coisas, e porque eu sou todo penetrante, sou de tamanho ilimitado. Portanto, sou inconcebível. Apesar dele possuir uma forma como a humana, ele está explicando suas manifestações, que são não diferentes dele. Aditya Varnam significa que, justo como o sol, ele ilumina ambos, e a si mesmo e aos outros. Ele está além da natureza material, e apesar de ser o mestre de Maya Shakti, ele está além de Maya. No momento da morte, os yogis se lembram dele como uma mente fixa. Estes yogis são abençoados com a potência de se lembrarem dele continuamente, tendo praticado isso durante suas vidas. Como alguém pode alcançar essa estabilidade da mente? Bhagavan diz: ele alcança isso através da força da contínua prática de yoga. Qual tipo de yoga? Ele responde: a yoga na qual o ar da vida fica fixo entre as sobrancelhas. Prakrashika Vritti. Bom. O verso anterior mencionou lembrar-se de Bhagavan no momento da morte. E agora, o processo pelo qual alguém pode fazer isso é explicado neste verso. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna dizendo: por favor, escute a onisciente e eterno, sem começo e inconcebível para a inteligência mundana. Ele é o menor. Ainda assim, ele também é o controlador supremo, que mantém a todos. Ele existe eternamente na sua bela forma,
similar à humana. Ele está além da natureza material, e porque ele é alto e luminoso, como o sol. Seu brilho corpóreo ilumina sua forma. Uma pessoa que deixa o corpo, tendo feito com que sua mente se tornasse fixa em Bhakti, e que fixa seu ar vital entre as suas sobrancelhas pela força da sua prática de yoga, alcança essa divina pessoa suprema. Esse sistema de yoga foi instruído para garantir que a atenção de uma pessoa não se distraia da pessoa suprema pelo sofrimento e dor no momento de sua morte. Você vê aqui, Krishna está explicando Bhakti misturado com Yoga. Yoga Mishra Bhakti. Quer ver, quando na Dhruva, por exemplo, quando a prática de Bhakti é através misturado com Yoga, ele praticou esse tipo aqui. Tinha Bhakti, mas tinha mistura de Yoga. Mas isso era na primeira era, Satya Yuga, era aconselhável isso. Nessa era, não é possível praticar isso e nem tem tempo. Na época eles viviam 100 mil anos, hoje só 100. Verso 11. Jadaksharam Veda Vido Vadanti Vishanti Jajatayo Vitaraga Jadi Chanto Brahmacharyam Charanti Tate Padam Sangrahena Pravakshe. Agora, brevemente vou te explicar sobre a meta última, a qual os sábios versados nos Vedas definem como imperecível. Aqueles que se situam na ordem renunciada e que estão livres de todos os desejos entram ali, assim como os que anseiam alcançar este estado praticando o voto de celibato. Bhavanuvada. Alguém pode perguntar: pode ele ser conhecido simplesmente por fixar o ar vital no lugar entre as sobrancelhas? Que tipo de yoga é esta? O que é japa? Qual é o objeto de meditação? Qual é a meta última? Por favor, explique isso brevemente. Antecipando essas perguntas, Shri Bhagavan fala estes versos, começando com Yad, assim como os próximos dois versos, Om Karan, Om, Não, tem um ponto aí. Fala esse verso começando com Yad, assim como os próximos dois versos. Ponto. Om Karam, Om Om Karan, Om, a manifestação sonora de Brahma é Akshara. Akshara, vibração sonora imperecível, e é idêntico a Brahma. Aqueles que conhecem os Vedas proclamam isto. Os ascetas entram nas sílabas, os ascetas entram nas sílabas Om, a realidade imperecível. Por favor, escute eu explicar qual é essa meta e como ela pode ser alcançada. Hum. Doze, 13. Sarvadvara nisamyamya manoridi nirudhacha murni adhayatmanaha pranam astito yogadharanam Om iti ekakharam brahma vyaharamam manusmaram
Ya prayati chajam deham sajati paramam gatim. O yogi alcança o destino supremo mediante a retração dos sentidos de seus objetos. Confinando a mente em seu coração, fixando a energia vital entre as sobrancelhas, absorvendo-se profundamente em samadhi, transe da superalma pela prática constante de yoga, repetindo a sílaba Om, que é a manifestação sonora da pessoa suprema, e abandonando seu corpo enquanto medita em mim. Bhavanuvada. Explicando sobre este tipo de yoga, Shri Bhagavan está falando esses 2 versos começando com Sarva Dwarani. Uma pessoa alcança o destino supremo na forma de residir em minha própria morada ao restringir todos os seus sentidos, tais quais os olhos, dos seus objetos externos. Confinando a mente em seu coração, sem desejar qualquer objeto sensorial. Fixando o ar vital entre as sobrancelhas. Tomando refúgio na minha forma ao meditar em mim, desde meus pés até o topo da minha cabeça, recitando o Omkara Om, o qual é idêntico a Brahma, e deixando seu corpo enquanto medita continuamente no significado do Om, que sou eu. Prakashika Vritti. O Om é a manifestação sonora de Brahma. Também é dito no Śrīmad Bhagavatam 2.1.17. A pessoa deve praticar a repetição mental da pura forma da manifestação sonora de Brahma, Pranava, composto de 3 letras, A, U e M. Shri Chaitanya Mahaprabhu disse no Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 6.174 e também no Adi Lila 728. O Pranava é a essência de todos os Vedas e é o Mahavakya, a melhor das sílabas, vibração sonora. Todos os outros mantras têm limitações. O Pranava é idêntico à forma pessoal do Senhor Supremo. Todos os Vedas, assim como este universo, são gerados desta vibração sonora. Este som na forma do Pranava é a essência dos Vedas. Ele é a Swarupa de Bhagavan e a base de todo o universo. Então, assim, esses que praticam Bhakti misturado com Yoga, assim eles praticam, conseguem concentrar a mente em Deus. Eles faziam isso em Satya Yuga. Nessa era praticamente impossível, mas eles faziam isso. Recitava a sílaba Om. A gente também recita os Vaishnavas, porque é a primeira sílaba do Gayatri Mantra. Refreava o sentido dos seus objetos, a gente também faz isso. Isso é imperativo para todas as yogas, refrear os sentidos dos seus objetos, os sentidos, e concentrar na própria prática. Aí, nesse caso, ele absorve no Paramatma. Ela falou aqui. Desde mim. Confinando a mente em seu coração. A pessoa absorve a mente no próprio coração. Ela sente deleite nela mesma e também sente Paramatma. E medita na forma, profundamente em Samadhi da superalma pela prática constante de yoga. Abandona seu corpo enquanto medita em mim. Ela lembra dessa forma também, de acordo com a devoção. No caso de Paramatma de 4 braços, ela também lembra dessa forma. E isso é Bhakti misturado com Yoga, Yoga Mishra Bhakti. E nessa era é muito raro de conseguir
até mesmo vencer os desejos materiais ou controlar a mente através desse processo. Por esse motivo, Chaitanya Mahaprabhu falou que Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam. Kalou Nasti. Nessa era de Kali, só Harinama. É o único processo capaz de fazer isso aqui. Mesmo assim, se a pessoa tiver essa determinação que falou nos versos anteriores, não é cantar meia hora, 1 hora e depois esquecer de tudo. Não. Esforço contínuo. Se ela tiver esse esforço contínuo e praticar bhakti, ela vai conseguir um progresso nessa vida. Ela for apropriadamente iniciada, receber diksha, ter um mestre espiritual legítimo, seguir a ordem dele, esforçar continuamente na prática, recitar todos os mantras, mental e sonoro, Gayatri, os Gayatris é mental, o Mahamantra é sonoro, dia a dia buscando, aí sim é o processo para progredir nessa era. Na verdade não é tão difícil, mas depende dessa determinação e constante, falou aqui anterior. Pergunta aí, se cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Gurupad Padma Om Vishnupad Paramahamsa Parivraja Kacharya Sutta Sastra Srivastava Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Jai. Seu áudio, Carol, tá? Muito barulho. Jai Shri Rupanu Guru Varga Ki Jai. Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Tatmatmaksi Gaura Hari Ki Jai. Shri Navadvip Dham Ki Jai. Shri Arjuna Ki Jai. Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Shri Bhagavan Nrsimhadev Ki Jai. Bhakta Prahlad Maharaj Ki Jai.
Namaचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय। जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय।